Bom, vamos seguir porque tem informação que acaba de chegar. A Câmara decidiu cassar os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, ambos do PL. O presidente da Câmara, Hugo Mota, ele enviou nessa quinta-feira para a mesa diretora as decisões a respeito das cassações dos deputados. Já há maioria entre os membros da mesa para a cassação dos dois. O prazo da defesa dos dois deputados acabou ontem e Mota havia dito na semana passada que queria resolver os dois casos até o recesso, que começa já amanhã, né, sexta-feira, dia 19. Letícia, tem repercussões já sobre esse assunto? Diego, sim, a oposição está furiosa com o Hugo Mota. Eles estão, assim, usam palavras, inclusive, que não são palavras de baixo calão, inclusive, para falar sobre o presidente da Câmara. Por quê? Porque o Hugo Mota trouxe para ele uma confusão que ele puxou semana passada quando ele fez a situação da Carla Zambelli. E eu avisei que isso ia acontecer semana passada numa coluna até. Porque quando o Hugo Mota mandou para o plenário a cassação da Zambelli, ele colocou ali uma divisão de águas, do tipo, tem outro processo que é o do Alexandre Ramagem, que é similar ao da Carla Zambelli, porque nesses dois casos são duas pessoas que foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal e que o Supremo determinou a perda de mandato. Aí o Hugo Mota mandou para o plenário a situação da Carla, tipo, deputados escolham, vocês querem ou não que ela seja cassada, ignorando a ordem do Supremo. E aí ele já tinha avisado que nessa semana ia decidir sobre o Ramagem. Aí na hora do Ramagem ele pega e faz diferente. Ele manda para a mesa diretora ali decidam. Mesa diretora chegou a essa ordem do Supremo Tribunal Federal. Mesa diretora é a cúpula da Câmara, né? Então, oi, pessoal da cúpula, que são, acho que, se não me engano, 7 deputados, chegou essa ordem do Supremo, o que fazemos com ela? E aí a mesa vai lá e, então vamos cassar. O que acontece? Desde, acho que, abril, mas desde o primeiro semestre, quando o Supremo condenou a Carla Zambelli, ela foi condenada, acabou a possibilidade dela recorrer e que o Supremo deu essa ordem, os ministros já esperavam, então há meses os ministros esperavam que o Hugo Mota fizesse isso em relação a Carla Zambelli. E desde setembro eles estão esperando que o Hugo Mota faça isso em relação ao Alexandre Ramagem. Só que ele decidiu fazer agora desse jeito, que foi uma maneira diferente do da Carla. Então o pessoal já está furioso com ele, porque eles queriam ter peitado o Supremo ali no plenário. Sobre o Eduardo Bolsonaro, o sentimento na Câmara é um pouco diferente, porque é do tipo, nesse caso do Eduardo, não tem o que fazer, porque de fato ele não está vindo para sessões e uma hora já era esperado que ele fosse perder o mandato. Lembrando que teve um momento que o PL tentou fazer uma manobra e deixar o Eduardo como líder lá dos Estados Unidos e o Hugo teve que tomar uma decisão e falar, não, ele não pode ser líder, da minoria, se eu não me engano, não pode ser um líder porque ele não está aqui para participar das sessões. Mas no caso do Alexandre, os deputados, a ala bolsonarista da Câmara dos Deputados queria muito ter enfrentado o Supremo Tribunal Federal no plenário da Câmara. Diego. Pois é, Carla. Então, Diego, eu acho interessante a decisão, né, ter sido ali da mesa diretora, porque o que a gente vê? A gente vê o Hugo Mota, um dos presidentes da Câmara que já está virando um consenso em Brasília de que ele é um dos presidentes mais fracos, né, na história. E o presidente Hugo Mota, a grande dificuldade dele desde o início, ele foi eleito, chegou até a presidência da Câmara por consenso. E esse consenso é um consenso que dificulta os trabalhos. Por quê? Porque tem determinados momentos que você precisa tomar um lado, né? Ou pelo menos uma posição um pouco mais firme. O Hugo Mota, ele é desde o início cobrado, porque ele foi eleito com apoio do PT e do PL, essa coisa que a gente sempre repete. E ele é cobrado por esses posicionamentos. E agora, nessa decisão, primeiro, teve lá atrás, como a Letícia falou aí, um enfrentamento com as decisões que vinham do STF. 2 parlamentares condenados, né? A Carla Zambelli por aquela invasão ao sistema, ela contratou um hacker para invadir um sistema do CNJ. O Ramagem aí no processo de golpe. Então, viu-se ali, abriu-se mais uma crise entre legislativo e judiciário quando o Hugo Mota demora, né, para entender o que está acontecendo. Então, a gente começou a ver aí, agora a gente tem, né, também o que dizem ali, parlamentares em fuga, já virou também uma marca aí dessa gestão do Hugo Mota. E aí, nessa decisão que é da Câmara Diretora, ele poderia, de certa forma, digamos assim, se blindar, né? Não foi ele que tomou e que, enfim, ele passou para a Câmara Diretora, obviamente, mas ele tenta tirar um pouco dele na minha avaliação, mas não vai tirar.
não vai tirar, e aí, como a Letícia já colocou, vai ter uma reação da oposição, evidentemente, mas é uma sinalização, digamos assim, para o governo, né, desse posicionamento do Hugo Mota, e aí a gente tem que ver o que vai restar de governabilidade para o próprio Hugo Mota, né? A gente fala muito da governabilidade do presidente Lula em relação ao Congresso, mas o Hugo Mota, ele tá rachando um pouco aí, né, essa base dele bolsonarista que o elegeu, e a oposição vai reagir, principalmente, eu acho, que mais em relação ao Eduardo, apesar de ser, como a Letícia colocou, mais compreensível de entender ali, pô, o cara não está vindo, está faltando, não está exercendo o seu mandato, mas é uma figura atrelada ao presidente Bolsonaro, que tem aí a sua bagagem política importante e que essa cassação vai ter um peso político maior. A gente vai ver provavelmente daqui a pouco, como essa decisão foi de agora, a gente vai colhendo as reações. Vai ter com certeza uma manifestação do Flávio, que hoje é uma figura política, né, que está aí muito em evidência porque está sendo colocado como um possível candidato à presidência. Enfim, a gente vai ter que ver as consequências dessa medida, mas eu acho que ela tende a enfraquecer ainda mais o Hugo Mota, Diego. Eu acho que, apesar de ser uma decisão importante, que ele não estava conseguindo mais fugir, é uma decisão que vai ter consequências também para a relação do Hugo Mota com a oposição, e eu não sei se vai ser o suficiente para ele já ser abraçado, digamos assim, pelo governo. O presidente Lula fez uma mudança nessa semana, né, aí no Ministério do Turismo, que vai sair o Celso Sabino, vai entrar um novo ministro que é um aliado de Mota, ou seja, que mostra aí uma proximidade de Mota com o governo, talvez. Mas a gente não sabe se vai ter tempo, né? A gente está chegando num fim de ano, sendo que 2026 a gente já sabe que vai ser tomado pelo calendário eleitoral. Então, assim, acho que são cassações que vão ter repercussão dentro da Câmara dos Deputados e o presidente Hugo Mota, ainda assim, mesmo tomando essa decisão, ainda vai ter alguns probleminhas para resolver, eu acho. Pois é, Couto, ele não vai conseguir agradar todos sempre, né, Couto? Então, enfim, é aquilo, né? Agora é esperar para ver o que acontece. Não, ele consegue desagradar a todos o tempo inteiro, é uma unanimidade, né? Você perguntar hoje no Congresso Nacional, a única unanimidade que tem lá é do Hugo Mota, todos contra ele. Eu queria aproveitar e perguntar para a Carla, o que acontece com o Hugo Mota? Dias atrás, do nada, ele apareceu com o negócio da dosimetria, né? Ninguém falava mais em anistia nem nada, e de repente, de um dia para o outro, ele botou em votação urgente e tal, e aprovou, que ele conseguiu aprovar. Agora, o Eduardo Bolsonaro e o Ramagem já não era assunto importante, fim de ano, vem Natal aí, parecia que ia ficar para o ano que vem. O que fez ele, de repente, hoje chegar e caçar os dois? Então, qual é o sentido disso, Carla? Então, Couto, ainda é difícil a gente responder, a gente está aqui já, né, apurando, mas o que acontece? Eu acho que é ainda essa tendência dele de um pé em cada canoa mesmo, né? Quando ele acena na dosimetria, ele vai para essa base bolsonarista e fala, olha, e ele pressionou pela dosimetria, né? Inclusive ele pressionou tentando fazer essa articulação que acabou fazendo com o Senado para que essa questão avançasse lá. Acho que aí tem ele tentando acenar de novo para a direita e aí agora ele fazendo o jogo da esquerda. É ele no consenso fazendo esse jogo duplo. A questão é que esse jogo duplo, como você mesmo colocou, Couto, não consegue agradar. Mesmo ele indo para a dosimetria, ele não agrada completamente. Ele caçando os deputados agora bolsonaristas na véspera de fim de ano, pode agradar, mas eu não sei se é exatamente isso, se tem um impacto concreto para o governo, né? Acho que o governo tem aí pautas mais importantes, tem o orçamento, tem aí outras questões que acabou avançando uma pauta econômica também um pouco para tentar fechar as contas. O Haddad está nesse fim de ano correndo aí para tentar minimizar possíveis cortes no orçamento. Agora, eu acho que nada mais é, Couto, do que o modo de ser de Hugo Mota, de um pé em cada canoa e hora acena para um, hora acena para outro. E nessa ele vai terminar, assim, né, ele está fazendo uma gestão que é isso que você falou, não está agradando ninguém e ele parece perdido, porque se a gente for olhar e tentar fazer um balanço do Hugo Mota, a gente vai ver ele ora para um lado, ora para o outro, sem muita coerência, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Ele tem esse consenso, obriga ele a ter essas incoerências, digamos assim, né? Eu acho que é por aí, Couto. Mas agora, assim, o bastidor do que nesse momento fez essa decisão ali da mesa diretora, eu ainda não tenho aqui, mas a gente está, com certeza, a equipe está lá apurando para a gente tentar entender o que fez ele, no dia 18 de dezembro, tomar essa decisão realmente
algo que a gente também estava parecendo que o ano ia virar, mas é isso, acho que é ele tentando dar uma sinalização.